é o deputado Vicentinho Júnior. Stoff, primeiro prazer em falar. Eu me considero um tocantinense nato, nativo da minha terra querida e amada Porto Nacional, um teimoso, um opinioso, me dou o direito de falar o que penso, sempre com muito respeito às pessoas, ao mandato que exerço. Graças a Deus, quando eleito em 2014, falava que não apenas o deputado mais jovem, mas faria honrado a casa de onde eu saio, Porto Nacional, a honrar as casas e lares de todos os tocantinenses. E assim tenho feito ao longo já desses aí 7 anos de mandato. Daqui a pouco, inclusive ano que vem uma reeleição aí com fé em Deus. E quero fazê-lo em cima do bom trato, do bom exemplo e dos resultados de mandato. Então, eu digo que sou um verdadeiro tocantinense. Gosto de falar, de conversar, de conviver, mas sempre com muito respeito ao contraditório, com muito respeito às diferenças e dizendo sempre que para mim a unanimidade às vezes não se faz tão salutar quanto. É bom pensar diferente. Certo. Deputado, já iniciando como o senhor, quais são os projetos, quais são os trabalhos do senhor ao longo desse mandato que o senhor destaca da sua atuação, que o senhor destaca para o conhecimento do tocantinense, quem está nos assistindo? Então, quem me acompanha no meu mandato como deputado federal, desde o primeiro mandato, desde o primeiro dia do primeiro mandato, quando tive posições diferentes do ex-governador anterior, Marcelo Miranda, mais um convívio, te confesso, um pouco mais respeitoso do que toca o governador com o deputado federal que quer apenas fiscalizar os atos de si. Vim em oposição ao governador Mauro Carles, como dizia ontem o seu colega de comunicação, o jornalista Cleber Toledo. Eu não sou o deputado de oposição ao governo do estado de Tocantins. Eu me faço deputado de oposição aos atos de um governador que não respeitava o erário, que não respeitava a coisa pública e que se achava, mostrou-se aí nas investigações apuradas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, que inclusive chega e vai chegar mais coisa em Araguaína, não respeitar as instituições, se achava acima do bem e do mal. Então, eu sou um parlamentar que fiscalizo e ao mesmo tempo que trabalho. Digo isso, você de Araguaína. Então, hoje o prefeito Wagner Rodrigues está colhendo um trabalho nosso, feito ainda à época com o ex-prefeito Ronaldo Dimas, em Brasília, onde destinamos aí quase 50 milhões de reais para a reforma e ampliação do aeroporto de Araguaína. Então, eu fico muito feliz de ver uma obra que começa agora a primeira etapa a ser executada, para atender uma cidade importante para a economia do estado, importante que se firma cada vez mais a essa economia do norte do Brasil, até porque Araguaína é uma cidade que por si só a sua economia é muito pujante, e ver trabalhos como o nosso feito, desenvolvido, junto com o Prado de Bruno, aí no Hospital do Orione, com recursos que colocamos agora, com solicitação do prefeito Wagner, para atender a praça do setor sul, e trabalho. Quem me conhece, Stoff, meu nome, meu lema é trabalho, 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 e para mim é política boa, e o mandato decente ele se faz em cima das entregas. Não tem para mim nada mais gratificante do que poder entregar ao mandato a quem realmente é de detenção, no caso, os nossos eleitores. Então, do Estado do Tocantins, de modo geral. Estou vindo de carro agora de Brasília, passei agora, almocei hoje ali em Arraias, onde lá tem o maior quilombo, que é o quilombo Caluga do Mimoso, que cobrado por uma professora Eusiene, uma amiga hoje, irmã, que virou depois disso, há uns 3 anos atrás, que por lá não se tinha uma eletrificação rural para atender 600 famílias naquela comunidade. E nós conseguimos, no mandato passado, junto com o ministro à época, Fernando Filho, levar um investimento de quase 24 milhões de reais para puxar 136 quilômetros de energia para atender essa comunidade. Então, eu acho bacana. Eu gosto de andar pelo estado e ver as marcas, como via de Siqueira Campos no passado, nas placas das escolas, das pontes, das obras públicas. Eu gosto de estar vendo as mesmas placas agora com o nome em parceria, em reconhecimento do deputado federal Vicentinho Júnior. Certo. Deputado, Tocantins passa por mais um momento difícil de instabilidade política, mais um governador afastado, mais um escândalo de corrupção. Como o senhor vê todo esse processo, esse resultou no afastamento do deputado Mauro Carles, ou do governador Mauro Carles? Eu, como falei ontem para o seu colega, Cleber Toledo, tenho falado isso desde sempre.
Eu me entristeço como tocantinense quando vejo colegas meus, deputados federais de outros estados, bater nas minhas costas e falar: pô, Vicentinho, mais uma vez o seu estado tem um cara lá caçado, né? Isso me envergonha. Não era essa a rotina, não era essa a fama que eu queria ver o meu estado se divulgando em classe política, na boa política, pelo Brasil afora. Mas eu não me surpreendo em nada. Eu digo que já estou no 7º ano do meu segundo mandato, que há 3 anos e meio, já vai fazer quase 4 anos, por várias vezes subi à tribuna dos deputados para poder denunciar, para trazer à luz do dia as rotinas obscuras de figuras pardas que existiam no governo Mauro Carles, como o seu sobrinho, Claudinei. Falei por várias vezes, o Palácio Araguaia tem uma quadrilha instituída, chefiada por seu Mauro Carles, o tio, e comandada pelo gênio do mal, Claudinei, o seu sobrinho. O que eu me surpreendi foi em ver outras etapas da mesma investigação e descobri que não era apenas de tio para sobrinho. Também era corrupção de pai para filha, de sogro para genro e de marido para mulher, hoje ex-mulher. Descubro, para você ter uma noção, que chegou-se a Polícia Civil, sob o comando de Mauro Carles, a simular uma apuração de tráfico de drogas contra um rapaz muito querido na cidade de Gurupi, simplesmente porque o governador à época suspeitava que esse rapaz, o Juninho, se me salvo engano, o Netinho, tinha vazado as fotos íntimas da sua ex-mulher. Ele, no seu direito de se sentir assim, bem do mal, foi lá e fez e colocou na pecha do rapaz a questão de um tráfico de drogas. Então, hoje, tudo está sendo apurado. Eu tenho muita esperança de que o Tocantins vai ser passado a limpo e que ainda tem muita coisa para acontecer. Nós estamos falando aqui do plano de saúde, mas eu quero ver falar das camas hospitalares compras por R$24 mil. Eu quero ouvir falar das máscaras descartáveis compras por R$33. Eu quero ouvir falar das cestas básicas, que o discurso é muito lindo, de combate à fome tocantinense. Quem não quer fazer. Mas quando eu vejo as mesmas cestas básicas, compras por dispensa de licitação em apenas 3 mercados que pertencem a 2 pessoas sem a dispensa, eu começo a desconfiar. Dizia isso ao governador interino agora, Wanderlei Barbosa, anteontem, uma reunião de trabalho com a bancada federal. Governador, você não é porque você era um vice do ex-governador que você tem que ter hoje, na função de exercício, as responsabilidades ou as obrigações com o mal feito. Eu espero que você passe a limpo. E se você quer manter algumas rotinas para se atender os fins, mude-se os meios. Você hoje quer manter as cestas básicas para chegar aos lares tocantinenses? Mantenha as cestas básicas, mas mude a forma. Você tem à sua disposição o cartão emergencial do governo federal, que basta você conveniar com a Caixa, e o mesmo valor que o governo estadual paga para 3 supermercados, credite na conta do tocantinense e fomente uma microeconomia que vai chegar em todas centenas de mercados no interior do estado. Então, eu dizia a ele que não basta para mim, e aí você me colocou no São Tomé, só acredito vendo nas coisas que convivo, não basta mudar personagens, mudar peças em um tabuleiro. Tem que mudar a forma de pensar, tem que mudar a forma de agir, tem que mudar o tabuleiro, porque como vinha, aliás, falei ao Wanderlei, você há de convir que se você for o mesmo do mesmo, veja para trás, que só basta olhar o retrovisor agora há pouco, que você é resultado dos maus feitos do ex-governador, agora caçado, afastado, Mauro Carles. Então, tem muita coisa para ser apurado no estado do Tocantins. Tem um IGEPREV para ser apurado, que diz aqui em Palmas, em Bocas Miúdas, que está com um rombo de quase R$600 milhões. O governo Carles, para poder manter a narrativa e que pagava o salário dos servidores da ativa em dia, começou a buscar o dinheiro dos aposentados do IGEPREV para cobrir o rombo de cá, ao mesmo tempo que dizia que ia dar R$3.020 mil para os 139 municípios do estado. Ora, o governo não está conseguindo ter receita para poder pagar em dia sem ter que usurpar o erário do IGEPREV, dos aposentados, em seus direitos, para cobrir salário da ativa. Está me dizendo que, além disso, ainda vai somar com mais quase 4 bilhões de impacto que tinha à época no discurso do ex-governador, para querer fazer nada mais nada menos do que aquela política rasa de momento eleitoral para tentar enganar a população, de lubriar a classe política, os prefeitos, para que fossem em filas, perfilarem-se para tentar buscar um recurso que é de direito dos municípios. Quem é o prefeito e prefeita que não quer levar pavimentação, obras públicas para os seus municípios, e ouve o governo do estado falar, é natural que esses governos municipais assim o fizessem. Então,
Nós vivíamos um governo da mentira, um governo que eu sempre disse categoricamente, se fazia muito aquém do que o tocantinense merece. Eu sou nascido, criado nas barrancas do Tocantins, em Porto Nacional. Eu vi da Praça Centenário, da laje do meu saudoso avô comandante Vicentão, os comícios, as reuniões serem feitas para discutir as caravanas que iam a Brasília, a Constituinte de 88, para discutir a separação de Goiás, norte naquela época, para virar no Tocantinense, para que ali tivéssemos vez e voz. E eu vi as vozes do Tocantinense serem abafadas e vi muitos profissionais da imprensa que eu não tenho o meu respeito, porque é uma imprensa marrom, de Araguaína, inclusive, tem um colega seu que é muito dessa linha da agressão, do desrespeito a truque de qualquer pagamento feito pela SECOM da Assembleia ou pela SECOM do Palácio Araguaia, para tentar destruir reputações, para tentar destruir a história, projetos e vidas de pessoas, políticos de mandato, ou de pessoas que, o cidadão, simplesmente nas redes sociais, na imprensa, numa roda de conversa, divergia das ações do ex-governador. Então, eu estou muito feliz, porque eu digo sempre que o tempo ele é justo. Ele tarda, mas no tempo certo ele dá a condição das máscaras caírem. Então, as máscaras no Tocantins estão caindo uma por uma e eu tenho certeza que o tocantinense ainda há de ter um projeto, até porque falava ontem para o seu colega Cléber Toledo, e vendo nomes como de Ronaldo Dimas, de Laurez Moreira, de Eduardo Gomes, e até hoje mesmo, do próprio governador interino Vanderlei Barbosa, não vai ser por falta de opção que o eleitor vai dizer que votou errado e que votando errado, o outro governador que vai entrar na frente em 2022 também não terminou seu mandato. Então, está sobre os ombros dos eleitores a responsabilidade de fato, acabar com essa tradição que já perpetua por tanto tempo de governador Tocantins começar o mandato e não ter o mandato findado nos seus 4 anos. Então, tem grande esperança. Deputado, o senhor falou aí sobre esse caso, que existe até uma suspeita de incriminar alguém por tráfico e vingança. Isso deixa, além de ser criminoso, é desumano, é de uma extrema desumanidade, é um crime pesado, é cruel. Mas, ao mesmo tempo, outro escândalo também aconteceu envolvendo um político tocantinense, um líder do governo, que é o senador Eduardo Gomes, de liderança forte politicamente no Estado. Como o senhor viu essa outra denúncia que foi vazada, foi publicada pela revista Cruzeiro? Eu posso ser claro? Eu me coloco nesse debate. A gente tem que saber fazer, para não fazer julgamentos sumários através das informações, algumas vezes, e desinformações outras, que chega a todo instante pelos WhatsApps e redes sociais. Eu sou o vice-líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, de uma bancada de 44 deputadas e deputados federais, aqui no Tocantins, o Vicentinho Júnior, e como a mim, outros colegas, 43 de outros estados. Como vice-líder, na ausência do meu líder, deputado Elton Roberto, do PL da Paraíba, que às vezes ele está no Palácio Araguaia, no Palácio Alvorada, ou está no estado dele, ou está no ministério, ele vai ligar para o vice-líder dele e vai dizer assim: Vicentinho Júnior, me represente agora o colegiado de líderes para ver quais as pautas que serão tratadas para ser deliberado daqui a pouco no plenário da Câmara dos Deputados. Ok, líder, estou indo para lá. Vicentinho Júnior, me represente no plenário da Câmara dos Deputados, na Ulisses Guimarães, para fazer os encaminhamentos de votação pelo Partido Liberal. Você é um cara muito bem informado, acompanha algumas vezes o plenário, vai ver que lá tem como voto partido tal, ali a orientação de líder. Vicentinho Júnior, eu não estou em Brasília. Tem um recurso de RP9 para contemplar um membro da bancada federal do Partido Liberal. Faça um ofício com encaminhamento tal para o parlamentar tal e atenda politicamente esse parlamentar do nosso partido. Lá vai o Vicentinho Júnior, faz um ofício dele, boto o meu timbre de gabinete, meu timbre de nome, CPF, e boto a minha assinatura e dou encaminhamento devido. Me dando de exemplo, pensa o senador Eduardo Gomes, que é líder do Congresso Nacional, ou seja, de 81 senadores e de 513 deputados e deputadas federais, que ele, sob a tutela do governo federal, é quem faz os encaminhamentos e as aprovações das matérias importantes para o governo federal, das reformas, das PECs, do orçamento, enfim.
E isso é da política, não é algo que tem que ser espúrio, até porque em Araguanã, por exemplo, saiu meu nome dizendo que eu tinha colocado R$600 mil na mesma revista do Estadão, se não me salvo engano, que o Vicentinho botou o tratoraço como se eu fosse vendedor de trator, dono de concessionário, eu tinha pego R$1 com o prefeito Max. Não, eu simplesmente pleiteei o recurso e destinei ao prefeito que está lá hoje recebendo trator, pá carregadeira, socador, enfim, um mesmo de maquinário. Então a gente tem que ter muita calma para não manchar, como eu falei agora há pouco, a gente tem que ter cuidado para não manchar reputações, destruir vidas, projetos e sonhos. Eu consigo com tranquilidade entender que o Eduardo Gomes, muitas vezes, para poder ter o voto da bancada do Maranhão, para a matéria que importa ao governo federal, ele vai sim dialogar dentro do orçamento permitido, através de uma hoje que tem inclusive um tal de RP9, que é uma ação orçamentária que permite o governo federal flexibilizar ações políticas, atender as bancadas dos estados, e é papel dele fazer. Então, para mim não tem escândalo, para mim isso não tem ações espúrias, nada mais é do que a narrativa de quem está vendo Eduardo Gomes, um pré-candidato, um pré-candidato ao governo do estado e vai querer manchar, procurou alguma celeuma, não achou, viu a narrativa fácil de assim fazer. Então, eu acho que assim como Tocantins está sendo passada a limpo pela Polícia Federal, do Ministério Público Federal, para separar joio de trigo, eu não tenho dúvida que o Eduardo facilmente vai dar conta de fazer, até porque, repito, é uma relação que existe no Congresso Nacional, no Parlamento. A aprovação de matérias, você se relacionar politicamente para atender não apenas um parlamentar, pessoalmente, mas as bases, ou seja, os municípios do Estado brasileiro que dão aí a vida de mandato, mas as obrigações de um governo federal. Então, para mim, eu tenho uma convicção, não tenho do Eduardo Gomes procuração de falar, de defender ele, mas aqui quem me conhece sabe que eu não sou de cometer injustiça. Certo. É uma possível, como o senhor vê, uma possível candidatura do ex-governador Marcelo Miranda, que também tem no seu histórico envolvimento com corrupção. O senhor acha que o tocantinense ainda aceita candidatos envolvidos com corrupção, chegaram a ser presos? O senhor acha que ainda tem essa chance do tocantinense eleger esses velhos políticos? Eu te devolvo essa pergunta. Essa pergunta me faço ela todo dia. Eu quero que você, comunicador, eu quero que as pessoas nos seus lares que vão ver esse vídeo, não é o deputado Vicentinho Júnior que tem que responder. Quem me acompanha durante o meu mandato, desde o primeiro dia, aí em 2015, sabe as posições políticas que eu tinha com relação ao ex-governador Marcelo Miranda. Respeito a pessoa dele, mas entendo que ele tem que fazer algumas explicações, até porque já houve alguns pagamentos aí de seus possíveis desvios de conduta. Convivo muito bem com a sua esposa, a deputada federal Dulce Miranda, que ontem, inclusive, em minha casa, me dava o prazer lá em Brasília de almoçarmos juntos, eu, ela e a deputada Dorinha, com alguns prefeitos lá para bater bate-papo, para confraternizar um pouco, ali naquele 12h30 até as 14 horas, para poder dar uma desconectada e uma relaxada, para poder falar sobre miudezas, sutilezas e coisas triviais. Mas quem tem que fazer essa pergunta e responder ela, não sou eu. Eu vou na época da eleição escolher o meu candidato, pedir voto para ele, e no domingo de eleição eu vou lá votar, porque eu tenho certeza, porque eu sou um eleitor criterioso, eu não voto pelos olhos, eu não voto pela simpatia, aliás, não sou da política de simpatia de tapinha nas costas, quem me conhece, eu não sou de ir pra boteco, não sou de ir pra roda, eu sou de trabalhar, de fazer entregas. Graças a Deus, a partir da minha cidade, Porto Nacional, a sua Araguaína, ao norte do estado, onde fica lá o nosso querido e amado Vila Papagaio, a Raia do Sudeste, ao Vale do Araguaia, ao nosso Jalapão, pode percorrer o estado que você vai encontrar marcas nossas em todos os municípios. Então, essa pergunta, quem tem que fazê-la e ao mesmo tempo respondê-la, é o eleitor. O eleitor que se está dizendo que está cansado da tradição de ver no Tocantins governadores não terminarem mandato, quem bota e tira é o eleitor em domingo de eleição. Então, se quer que isso acabe, vote certo. Não vote por favor, não vote por metro de lona, não vote por dinheiro achado em carro de irmão de deputado dizendo que é para comprar gado, e sabemos bem o que foi isso. Não vote por um emprego dado naquele dia de eleição. Não vote por um serviço fantasma. Não vote por uma facilidade. Não vote por uma inverdade de um servidor público, às vezes. Muitas vezes eu vejo nas eleições o servidor público de Estado fazer massa de manobra. Que o candidato que está no mandato vai lá, vende meio mundo de facilidades. Vou te dar o direito, vou fazer.
a turma vai, acredita, vai lá, pede o voto. Eu vi isso acontecer com meu pai em 2018. Quando numa reunião nós falávamos para os servidores da segurança pública que do jeito que eles estavam pedindo, o Estado do Tocantins não tinha arrecadação suficiente para bancar aqueles direitos. E deixo claro, ter direito é salutar. Ao Estado ter a condição de pagar um direito é prudência. Então você não pode, por simples política rasa, se fazer no direito de vou acreditar e depois vou ver o que vira, e se não der certo eu vou culpar o governador porque ele mentiu pra gente. Ué, o servidor, eu entendo que tem a condição muito fácil, porque hoje com a lei da transparência, qualquer menino, qualquer cidadão consegue buscar uma informação que lhe seja de interesse. Então, falar para mim que se fez enganado em eleição, para depois no mandato falar que o governador, ou quem quer que seja, não cumpriu, para mim é postergar o óbvio. Isso eu não faço meu mandato nem minha vida. E precisamos divulgar cada vez mais que existe um portal da transparência, é possível, o acesso é fácil, é possível acompanhar. É muito bom ressaltar sempre para que a população saiba disso. Então, deputado, num período não muito distante, num período recente, houve uma certa ruptura, um certo afastamento em relação ao ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, e hoje, se brincar, um dos favoritos na eleição para governador do estado. Existe uma possibilidade de alinhamento, de estar junto neste palanque, de pedir voto para o ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas? Quem me conhece na minha vida sabe que eu sou um cara feliz. Sou feliz nos meus relacionamentos profissionais, sou feliz nos meus relacionamentos pessoais e sou feliz por um simples motivo: eu não vivo com rancor. Eu sou neto de um aviador, eu sou filho de aviador, eu sou sobrinho de aviador, e no meio dos aviadores tem um ditado que diz que o aviador não olha para trás, porque nem no avião dele tem retrovisor. Então o aviador só olha para frente, só tem um para-brisa à sua frente para poder olhar sempre para frente e para trás, só para as coisas boas, e olhe lá. Dito isso, eu tive, até porque palavras lançadas ao vento e flechas não se capta ao ar. Nós tivemos um momento sim de afastamento, é porque houve conversas truncadas, que depois, na eleição municipal de Araguaína, quando o nosso companheiro Marcos Marcelo, que é filiado ao Partido Liberal, inclusive junto com o prefeito vizinho daí de Araguaína, que é um grande amigo meu de vida e um grande parceiro de mandato, que é o prefeito Alessandro Borges, foi quem intermediou esse processo de pacificação do grupo do Ronaldo Dimas com o grupo dos Vicentinhos. Então, desde 2020, a gente começou esse processo de dialogar, esclarecendo episódios mal contados, conversas truncadas, para que não houvesse remendos. E dessa forma, eu tenho que dar o braço a torcer, porque quando eu falo que para mim política boa é de resultado, eu quero dizer que contra fato não se tem argumento. É inegável que Araguaína teve um momento antes do Ronaldo e depois do Ronaldo. Ponto. E vírgula. É inegável que o Ronaldo conseguiu buscar grandes parcerias junto ao governo federal, junto com o ex-deputado federal Lázaro Botelho, junto com o ex-deputado federal César Halun, junto com o ex-senador Vicentinho Alves, que foi um grande parceiro na liberação dos pagamentos e orçamentário da questão da Via Láctea, com essa questão do próprio aeroporto, que depois que ele saiu do mandato, nós continuamos a cuidar até que desse certo a primeira etapa hoje. Ela está executando um valor de 50 milhões de reais, o valor total dessa obra, junto ao paisagismo e iluminação da travessia urbana de Araguaína. Então o Ronaldo, por habilidade política e por competência técnica, conseguiu buscar grandes parceiros em Brasília para se fazer os projetos e realizações. Então, ele só precisa falar que teve grandes parceiros. Porque às vezes a história não contada direito, as pessoas passam aí e o beneficiado não sabe quem foi o verdadeiro benfeitor. Então, eu digo que ele é hoje sim, falei mais cedo aqui, inclusive para você agora há pouco, falei mais cedo para o Kleber também, o eleitor esse ano que vem não pode reclamar de falta de opções de bons nomes. A começar do Ronaldo, Laurez Moreira, também deu um show de gestão ali em Gurupi, é só ir lá, tá lá uma gestão antes e depois de Laurez, a começar pelo Eduardo Gomes, e hoje, com o tabuleiro da política sendo todo mexido em função do afastamento e já da cassação, já da prisão do ex-governador Mauro Carlesse, o Vanderlei Barbosa também entra no circuito, então nós temos que fazer o reconhecimento devido. Cabe a ele agora quebrar também uma outra tradição, que é de governadores interinos
não ter sido eleitos no Tocantins. Se você pegar Gaguinho, interino, perdeu para Siqueira. Sandoval, interino, perdeu para Marcelo Miranda. Então, a surpresa seria ou será se o Vanderlei se eleger. Então, cabe abaixo de Deus a ele a condição de fazer uma boa condução desse processo de um renovo que acontece hoje no Estado. O senhor aí, na sua fala em futura cassação do governador afastado. O senhor acredita nessa cassação, que ela venha por meio da Assembleia Legislativa? Veementemente. Porque contra o Carles não tem indícios, tem materialidade. Mas o senhor acha que essa cassação... Aliás, é só você olhar no Rio de Janeiro o que aconteceu com o governador Witzel. Afastado, cassado e olha a situação dele lá no Rio de Janeiro. Aqui é bem pior. O senhor acha que essa cassação pode vir através da Assembleia Legislativa e que, em sua grande maioria, eram aliados de Mauro Carles? Eu acho que a Assembleia hoje está em dificuldade, inclusive, em não abrir uma CPI do Plano Saúde, que outrora lá atrás foi proposta pelo deputado Júnior Gelson, se salvo engano. Porque hoje não é indício, não é suspeita, é materialidade, é algo palpável, como essa garrafinha aqui de Gatorade. A Polícia Federal, o Ministério Público, não viria aqui com quase 300 homens fazer o que fez. Não sei se você viu uma presença emblemática nessa vinda aqui ao Tocantins do ministro Mauro Campbell. Do ministro, isso não é normal. Esse tipo de operação, você vê pelo Brasil, o ministro do STJ via o estado do inquérito, da investigação da operação, para fazer, uma oitiva do governador ora afastado. Então, eu não tenho dúvida, não é com cassação, eu tenho dúvida quanto à prisão dele. Anota, vai ser preso Carles, vai ser preso Claudinei, vai ser preso Sandro, vai ser preso Bolinha, vai ser preso muita gente que botou a mão nessa cumbuca. Eu não digo isso há bastante tempo e não tenho dúvida, como falei, o tempo é justo, ele vai chegar e vai mostrar isso. O senhor acredita que pode surgir nomes de deputados estaduais dentro desse esquema que levou ao afastamento do governador afastado, Mauro Carles? Eu prefiro dizer que quem colocou a mão nessa cumbuca queimou e as marcas aparecerão. Aí, cada um com sua consciência. Eu estou com a minha limpa e leve. Certo. Governo federal, como o senhor avalia esse governo do presidente Jair Bolsonaro? É um governo polêmico, isso sem sombra de dúvida, até porque o presidente tem opiniões fortes, né, digamos assim, e teve uma CPI agora sobre o Covid. Como o senhor vê esse governo do presidente Bolsonaro? Eu divido muito dele em coisas que ele fala, mas sou obrigado a fazer alguns reconhecimentos. De um governo de 1000 dias, que fez hoje, amigo Estufo, hoje faz emblematicamente 1000 dias de mandato dele e do meu mandato. Eu até fiz uma retrospectiva nas nossas redes sociais. De 1000 dias, ele não teve 300 dias de paz, porque logo começou a pandemia. Então, um episódio na história da humanidade que pegou todos nós no mundo com as calças na mão, e que, se antes o orçamento já era espremido, se antes já tinha as dificuldades corriqueiras do dia a dia do brasileiro, foram pioradas, atenuadas com relação à pandemia. Falar que o governo federal não mandou recurso aos estados e municípios, eu falo categoricamente, mentira. O dinheiro do governo federal aos estados e municípios veio aos montes. Falar que a compra de insumos na ponta, de medicamentos na ponta, pagamento de salários, fornecedores, é na totalidade de responsabilidade do governo federal, mentira. Você não pode isentar os municípios e os estados em função de botar a culpa nas costas do presidente. Teve falhas? Teve atraso da vacinação, entender que a vacinação era necessária? Teve falhas com relação à logística, porque eu repito, essa pandemia pegou todo mundo com as calças na mão. Alguns países mais organizados conseguiram em pouco tempo se organizar, porém de um tamanho. E há de convir que o Brasil é um continente. O estado de Sergipe, por exemplo, é maior do que, é um dos pequenos estados do Brasil, é maior do que vários países do mundo. Então, o Brasil continental precisou se organizar, fazer no início um lockdown para entender o que estava acontecendo, para na sequência vir dando a rotina protocolar sanitária necessária. Então, eu reconheço que o presidente tem feito um esforço sobre-humano para tentar, para ser justo, até mais, fazer mais,
fazer mais mérito à sua equipe, tem tentado, junto com a coordenação dele, fazer um trabalho sobre-humano. Você pega o ministro Tarcísio, a ministra Tereza, que é uma gigante de mulher, por sinal. Você pega... Hoje o próprio ministro Queiroga está dando conta do recado. Então, a gente tem que fazer, Estofo, a gente não pode sair... Eu sou daquela conta, e eu aprendi isso lá em casa com minha mãe, dona Dailde, quando você aponta um dedo para a cara de alguém, 3 voltam na sua face. Então, eu não gosto de ficar apontando culpados e vendo defeito sem reconhecer que problemas e soluções são algo coletivo. Não é só do presidente, se o Brasil está como está. Eu nem vou me prolongar muito, também tenho que liberar a secção ocupado, mas para uma última pergunta, uma possível candidatura do ex-presidente Lula, como que o senhor vê? Existe possibilidade de apoiar o presidente Lula ou não? Eu não me faço um Vicentinho aqui e outro Vicentinho lá. Você me perguntou agora há pouco o que eu achava de candidatos em estados com problemas da justiça. Sim. Com questões... Eu quero ver ele vendo, o presidente Lula vendo, tem a sua marca. Eu digo sempre que Deus não fez o homem para ser tão medíocre ao ponto de não deixar marca nenhuma na terra que pisa. Então, tem as marcas dele, tem os méritos dele, mas teve alguns efeitos que são à luz do dia. Eu não sou nenhum apaixonado de extrema-direita, como também não sou nenhum apaixonado de extrema-esquerda. Eu me faço mais ao centro por um simples motivo, para poder ser o mais justo possível à verdade dos fatos. Então, nosso presidente, o ex-presidente Lula, tem que explicar muita coisa para quem sabe um dia voltar novamente a merecer o voto do cidadão brasileiro. Então, eu prefiro ir nessa linha, nada contra ninguém, mas a favor de uma forma de pensar diferente. Certo. Deputado, eu quero muito lhe agradecer, gratidão por essa entrevista, nossa primeira vez que nós conversamos, na realidade, e fico muito satisfeito, muito honrado, muito obrigado. O senhor pode se dirigir ao Tocantinense, pode passar o seu recado final. Aqui, como falei no começo, é um tocantinense apaixonado pela terra que me cria. Eu não me faço melhor do que ninguém, mas me esforço muito para não me fazer abaixo de uma média do que exige o eleitor do nosso estado. Eu digo sempre que quer representar alguém, seja na procuração feita no cartório, seja no voto de confiança, se faça à altura daquela confiança. Então, eu me esforço muito para que atrás, de 2 diplomas colocados como deputado federal em 2014 e 2018, a representar pais e mães de família que no domingo de eleição saíram dos seus lares para me dar esse voto de confiança. Confiança, para mim, é uma moeda muito valiosa. Eu tenho lutado muito para ser um parlamentar presente em Brasília, nos ministérios, presente em Brasília no plenário e presente aqui no meu estado, no nosso estado Tocantins. Quem me acompanha em rede social sabe que meu filho Samuel e minha filha Júlia pouco me curtem aqui em casa, porque eu chego de Brasília na quinta-feira, sexta-feira despacho de manhã no escritório e à tarde todo mundo. E faço por paixão, não faço política por obrigação. Podia estar tocando outros negócios de foro privado, mas faço política e acho muito ruim, até raso o pensamento que só fala, rapaz, filho de político. Não, meu amigo. Eu vejo médico ter orgulho de ter filho médico. Eu vejo advogado ter orgulho de ter um pai advogado. E eu tenho muito orgulho da casa que eu saio, de Vicentinho Alves, um homem que teve 30 anos de mandato, que graças a Deus não teve na sua reputação manchada, hora nenhuma, e tenho o prazer de ser um político no meu estado do Tocantins, a representar as minorias. Você tem trabalho nosso colocado em respeito, desde comunidades quilombolas, a aldeias indígenas, a pessoas especiais com síndromes, como faz um trabalho maravilhoso com a ANDE e com a PAI ali em Gurupi, os trabalhos sociais, o Hospital do Orione é exemplo disso, o ProRim é exemplo disso, o Hospital do Amor é exemplo disso, e aí vamos fazendo. Eu gosto muito do mandato criativo. Quando não dá para fazer de uma forma, eu tento fazer de outra, mas que chega até o fim a ter ser atendido. Então, esse é o Vicentinho, um tocantinense com seus 36 anos de idade, com vontade muito ainda de viver a política do meu estado Tocantins. Muito obrigado, deputado. Pedindo desculpa, pessoal, que eu não li os comentários hoje, porque geralmente eu faço a live com o computador do lado, hoje não deu. Estou só pelo celular. Muito obrigado e até a próxima.